Os Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes. Salve o Corinthians! 6h56, vamos falar do Timão aqui nos Donos da Bola, porque amanhã tem duelo contra a Portuguesa, 6h30, o Corinthians retorna ao Pacaembu, hein? Uma história linda, marcante, palco onde o Corinthians conquistou a Copa Libertadores e outros títulos importantíssimos em sua história. E o Fabiani tem novidades a respeito do Timão para amanhã, certo, Fabiani? Pois é, o Corinthians acabou de finalizar o treinamento do dia no CT Joaquim Grava e os jogadores já foram convocados à concentração para o jogo de amanhã. Eu tava conversando com uma pessoa do Corinthians, esperem um Corinthians muito reserva amanhã. Opa. Digo isso porque 11 titulares, nem mesmo relacionados, tá? Destaques: Hugo Souza, Mateuzinho, Choca, Ramalho e Hugo, Ranieri, Martinez, Garro, Memphis e Yuri. Todos esses nem no banco de reservas. Foi o time que jogou contra o Santos. O time que jogou contra o Santos e o time que deve jogar na Venezuela na quarta-feira. Boa. Alguns destaques, garotos da categoria de base, entre eles o menino Kaique, que fez um dos gols o gol do título da Copa São Paulo em 2024, volta a ser relacionado. Entre outros nomes, o lateral esquerdo Diego Palacios, que perdeu a posição, né, no banco de reservas nas últimas partidas, vai pro jogo. O Igor Coronado, que deve ser o grande meio articulador desse time, vai pro jogo. O Thales Magno vai pro jogo. Mas para quem esperava um Corinthians titular no Pacaembu amanhã, pode esquecer, reservaço. Olha aí, reservaço, e acho que é completamente compreensível, né? Até porque o Corinthians tem o jogo do ano até aqui. Aliás, foi minha pergunta, né, na coletiva pro Ramon. Eu tava acompanhando o Corinthians na quarta. Justamente isso, né? O planejamento com tranquilidade para você pular esse jogo praticamente contra a Portuguesa e pensar só nessa preparação pro duelo na Venezuela. Então, eu acho que o principal jogador amanhã em campo do Corinthians deve ser Ángel Romero. Thales Magno, né? Artilheiro do é Corinthians verdade. no ano, enfim. Mas o Romero, quando precisa, né? Ele Romero, que deve ser o único jogador do elenco, se não me falha a memória, que deve ter pego o Corinthians no Pacaembu. Romero chegou no Corinthians no segundo 2013, semestre de 14, então não chegou a pegar. Ele chegou em 14, tá certo, então também não pegou. E o Maicon, que é outro jogador mais antigo, também... O Corinthians em 2018, no começo do Paulista de 18, mandou alguns jogos no Pacaembu por conta da reforma do gramado da arena. E aí o Romero já tava no elenco, o Maicon também. Mas como casa do Corinthians mesmo, desse elenco nenhum. Não tem nenhum remanescente, cara. O Corinthians não joga no Pacaembu há quanto tempo? 7 anos? O último jogo foi no final de 2019 contra o Palmeiras. 1-1 mando do Palmeiras, mas o Corinthians abriu o placar com o Michel Macedo e o Palmeiras empatou com o Bruno Henrique. Olha aí, bem lembrado. Então amanhã, Corinthians e Portuguesa. O que mais do Timão, Fabiane? Tem mais alguma questão, alguma novidade? O foco principal do Corinthians fica claro que tá realmente na Copa Libertadores, né? A gente já destacou aqui que na quarta-feira o Corinthians vai à Venezuela enfrentar a Universidade Central e aí sim realoca sua principal motivação do ano, que é o foco nessa Copa Libertadores. Essa primeira fase ela é muito arriscada, né? Você joga 2 jogos, perder já tá fora totalmente ali da principal competição do calendário. Então o Corinthians realocou os focos totalmente para esse jogo na Venezuela. Vale destacar o cronograma do Corinthians. O Corinthians joga no sábado contra a Portuguesa, na quarta-feira contra a Universidade Central na Venezuela, no domingo contra o Guarani na Neoquímica Arena e na outra quarta contra a Universidade na Neoquímica Arena. Eu acho que os 2 jogos do Campeonato Paulista devem ser com times alternativos do Corinthians. É isso, né? Força máxima no Paulistão agora só na fase de quartas de final. Duelo já definido, né? Corinthians e Mirassol, né? Matematicamente já definido? Matematicamente, o Mirassol tem 6 pontos de vantagem pro Botafogo de Ribeirão, ainda com 9 não... em disputa, mas convenhamos. difícil. Mirassol tem um time bom, cara. Bom projeto ali com o Eduardo Barroca, se reforçou bastante. E também praticamente definido que esse jogo vai ser na Neoquímica Arena, né? Exatamente. Bom, é o seguinte, 7 da noite, lembrando que a partir das 9 horas, depois do Esporte em Debate, que vem na sequência dos Donos da Bola, tem a veiculação obrigatória da Voz do Brasil aqui na Rádio Bandeirantes. Portanto, informação do Fabiani. Primeira dele aqui, importante, hein? Corinthians reservaço amanhã, os titulares sequer relacionados,
Cite de novo os 11 jogadores que não estão relacionados para amanhã, Fabiane. Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro Tchoca, André Ramalho e Hugo. Raniele, Martinez, Garro, Memphis e Yuri Alberto. Para o torcedor mais antenado, o time que jogou na quarta-feira. Um destaque, volante Maicon, também presente entre os relacionados. Talvez receba a primeira oportunidade dele como titular depois de se recuperar da cirurgia no joelho. Muita molecada aí relacionada? Eu tive acesso à lista aqui, ó. Bahia, Cadu, Guilherme Gama, Guinegão, Jacaré, Cauê, Matheus Donelli, Kaique, Léo Maná, Luiz Eduardo, Rian, Fernando Vera. Dá pra dizer metade ou mais da lista ali, crias das categorias de base. Boa, só uma situação, amanhã eu mando da Portuguesa, situação de ingresso para torcida do Corinthians, normal, assim? A Portuguesa, apesar de ser a mandante, a torcida da Lusa vai ocupar o setor do visitante e destinou a maior parte do estádio aos corintianos. Mas agora, muita revolta por parte da torcida do Corinthians a respeito do preço cobrado pela Portuguesa para essa partida. R$160, o setor mais barato, o ingresso na inteira, né? A meia ficaria por R$80. Convenhamos, para um jogo de Campeonato Paulista. Nossa. Num E sábado que vale à noite, pouco pro não Corinthians. vale nada pro Corinthians. Time reserva fica caro demais pro torcedor, né? Inclusive o Alê, presidente dos Gaviões da Fiel, sugeriu um boicote da torcida do Corinthians a essa partida. Até porque a Portuguesa poderia pensar que dá pra lucrar vendendo o ingresso mais barato, atraindo o torcedor talvez, Claro, né? Esse claro. boicote eu até acho interessante. Os torcedores da Lusa podem acessar o estádio de graça, de acordo com a pontuação deles no sistema de sócios torcedores. Do Corinthians vão ter que tirar o escorpião do bolso. É isso aí. Bom, amanhã então aqui na Rádio Bandeirantes, Ulisses Costa narra Portuguesa e Corinthians. O Fabiane vai estar nas reportagens. O Bruno Migliozzi também estarei aqui no pré-jogo, no concentração, no pós-jogo, no apito final. Comentários amanhã de Leandro Quesada. Vou ter que consultar aqui, porque aí eu realmente minha memória me traiu, viu, Bruno Migliozzi? Então quem tiver isso primeiro, já passe aqui. Todo mundo pegando rapidão. A escala Vamos lá, de meus Ricardo amigos. Capriotti. Ele Ó. mesmo, hein? Escala para os jogos do final de semana. Teremos, então, jornada dupla com Português e Corinthians e depois no domingo com várias partidas. É o seguinte, amanhã tem Português e Corinthians com Ulisses Costa, Leandro Quesada, eu e o Luiz Fabiano estaremos na reportagem com você, Paulo do Vale, no intervalo dessa Isso. partida. E Domingo. no pós-jogo, e no pré-jogo. Isso, estará em todas as partes da Rádio Bandeirantes. Além disso, domingão a gente vai ter o Concentração na sequência Palmeiras e São Paulo às 6h30 com Ulisses Costa, comentários do mestre Cláudio Zaidan, Paulo do Vale e Felipe Melo nas reportagens com Ricardo Capriotti e nossa Nina Gagliotti na produção. Depois eu venho com o Pedro Martelli e com Alexandre Pretzel para contar a história de Santos e Água Santa a partir das 8h30.